paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha curar todas as enfermidades, que venha sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, pedimos a Deus a proteção de Deus, os livramentos de Deus, o agir de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a nossa família. Oramos e pedimos a Deus o milagre de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos em oração, em súplicas, o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, pedimos a Deus o milagre. Pedimos a Deus o agir e o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, pedimos a Deus enquanto ainda há tempo, o milagre, a bênção, a cura, o sarar, o libertar, o transformar de vidas. Pedimos a Deus o milagre. Oramos pelos doentes, oramos pelos necessitados, oramos pelos acamados, oramos uns pelos outros, conforme a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus. E assim fizemos conforme Deus vai nos dando condições, conforme Deus vai nos dando força. Nós vamos orando e clamando e pedindo a Deus todos os dias o milagre de Deus, a bênção de Deus. Todos os dias pedimos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e repreendemos todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos a bênção de Deus, pedimos o milagre de Deus, pedimos o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre. E assim fizemos, clamamos, oramos, pedimos, buscamos em Deus, clamamos a Deus, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus o agir e o mover e a presença de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Buscamos em Deus o milagre. Buscamos em Deus o agir e o mover e a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Repreendemos todas as contrariedades, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice. Sai das famílias, sai doença, sai enfermidade, sai espírito de briga, de contenda, de raiva, de ódio. Sai das famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição e praga que venha a ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a proteção e os livramentos de Deus, a bênção de
Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus um milagre para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir e o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias em oração. Glória a Deus, aleluia. Buscamos a Deus, tanto nas horas boas como nas horas ruins. Buscamos a Deus, tanto como as coisas estão dando certo, como as coisas estão dando errado. Buscamos em Deus porque somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos de Deus no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus. Somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso que oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus, clamamos a Deus, pedimos a Deus o milagre. Pedimos a Deus a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Oramos sim em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e repreendemos todas as obras do diabo em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de enfermidade, que todo tipo de mal venha a ser queimado e destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de pedir a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de buscar em Deus, tempo de clamar a Deus, tempo de pedir a Deus em oração, em clamor, em súplica. Buscai a presença de Deus, clamai ao Senhor enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de congregar, tempo de se reunir com os irmãos, tempo de participar da ceia do Senhor, tempo de orar e buscar a Deus. Não percam o tempo, porque o tempo pertence a Deus. Não percam o tempo. O tempo passa, mas as palavras de Deus ficam para sempre. Não percam o tempo de voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, de voltar para a presença de Deus. Não percam tempo para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não percam o tempo que pertence a Deus. Estamos neste mundo de passagem, somos forasteiros neste mundo. Por isso não podemos perder o tempo de se reconciliar com Deus, de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar o tempo passar de tal maneira que devemos buscar em Deus, que devemos aceitar a Jesus. Quantas pessoas deixam o tempo passar de certa maneira que o tempo escapa do seu controle? Quando viu, partiram e perderam o tempo certo de aceitar o Senhor Jesus Cristo e de muitos voltarem para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda há tempo.
Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.